Vamos dar sequência a esse assunto polêmico que ganha uma dimensão internacional alarmante e muita gente demonstra temor, mas muita gente também está dizendo que o que está acontecendo, apesar do perigo, né, que sempre houve, é mais uma questão política do que praticamente técnica. Nós trouxemos aqui aos nossos estúdios para falar um pouco sobre essa questão o Márcio Iuli, que coordena o Preve Fogo em Mato Grosso do Sul, que é um programa, o nome já diz, um programa de prevenção a incêndios no estado. E trouxemos também um representante dos empresários que trabalham para o reflorestamento em Mato Grosso do Sul. Esse reflorestamento em áreas normalmente de pastagens degradadas, que é o Benedito Mário. Estão aqui com a gente, muito obrigado pela entrevista. Bom, gente que está na Europa não tem noção do que é a Amazônia, do que está acontecendo, porque as notícias são muito alarmantes, pensa que a Amazônia não dura até o final de 2019, para a gente falar de uma maneira exagerada, mas o próprio ex-ministro Blairo Maggi, que está na França, numa entrevista à Rádio Jovem Pan hoje, disse isso. As pessoas não têm muita noção, existe o problema, claro, mas as informações que chegam para todo mundo são as de que a situação é muito pior do que o que de fato está acontecendo. Vou começar com o Márcio, você fique à vontade, Odito, para fazer a sua intervenção, você que representa os empresários que reflorestam o estado, mais de 1 milhão de hectares de florestas em Mato Grosso do Sul. Márcio, é necessário chegar a esse ponto de alarme, de alarde em todo o planeta? Não existe essa necessidade. O grande problema, no caso do Mato Grosso do Sul, principalmente, é que o ano passado foi um ano extremamente atípico na distribuição da chuva. Quem mora aqui sabe que choveu no mês de agosto, né, que é um mês que normalmente não chove, e a quantidade de focos de calor, né, e houve uma boa distribuição de chuva durante o ano passado, e isso fez com que houvesse uma diminuição muito grande no número de focos de calor registrado até o final de dezembro. Comparando o ano passado com esse ano, aí parece que a situação está fora de controle. Mas se você buscar os dados estatísticos que a gente tem disponível desde 1998, o Brasil tem tido uma tendência de redução. Lógico que isso é cíclico, né? Um ano queima um pouco mais, outro ano queima um pouco menos, um ano queima muito pouco. Mas isso é uma questão cíclica, mas a linha tem uma tendência de queda muito grande. O que determina esse ciclo, o que é? As condições climáticas, o regime de chuva, El Niño, né? A influência do El Niño ou Laninha, também isso determina ou mais chuva ou menos chuva, uma estiagem mais prolongada ou menos prolongada. Isso tudo são fatores que relacionam. A gente já teve no estado mais de 14 mil focos de calor, né? A gente já teve... Foco de calor é diferente de foco de incêndio? O foco de calor é o que o satélite vê como um ponto quente, né? É um ponto quente. É acima de 47 graus, desde que tenha 1 metro por 30, os satélites têm sensores termais que leem aquilo como ponto quente. Pode ser uma queimada, pode ser um incêndio, pode ser até mesmo um solo desnudo, um telhado de zinco, né? Pode ter uma série de fatores que influenciam nisso aí. Mas é uma referência de que ali tem ocorrência de fogo, né? Não quer dizer que tem ocorrência, mas é uma referência. Uhum. No caso, no mesmo período, de 1º de janeiro até agora, até agora, dia 22, que foi a data de ontem, que a gente tem o monitoramento, a partir de amanhã cedo a gente tem a data até de hoje, Mato Grosso do Sul está com 4.140 focos. A gente já teve o mesmo período em anos de 2002, 1999, 2005, que teve muito mais fogo que essa quantidade de 4.000 focos. E houve essa preocupação internacional, esse alarde internacional nessa época? Eu trabalho com incêndio florestal há 25 anos, é a primeira vez que eu vejo
esse alarde mundial e também até dentro do Brasil com relação à questão de fogo. Ô Dito, você saiu agora há pouco de uma reunião em Campo Grande, esse assunto foi debatido e eu fiz uma pergunta para você fora do ar que eu vou repetir aqui. No ranking das queimadas dos estados com queimadas no Brasil, Mato Grosso está em qual situação? Qual posição, melhor dizendo? Até o Márcio pode estar com muito mais informação, mas nós estamos em 8º. Mas o que acontece é o seguinte, Zaidan, eu estava numa reunião com o Jaime Verru, que é o nosso secretário, com o superintendente do IBAMA, com o bombeiro, com a Defesa Civil, com o Centec, com todas as entidades que trabalham com esse segmento. Bom, nós estamos dentro da média, até um pouco abaixo da média. Você diz Mato Grosso do Sul. Então, é extremamente político o negócio. E o que está acontecendo? Nós, quando lançamos a nossa campanha, que foi em abril, da campanha que a Reflore faz de prevenção e combate a incêndio, no lançamento, junto com todas as autoridades, o IBAMA já tinha alertado que este ano seria um ano que poderia acontecer mais incêndios, mais focos. Por quê? Por causa do efeito El Niño, por causa da temperatura que o ano passado, como o Márcio já disse, foi um ano mais chuvoso. E nós, no Centro-Oeste, com as condições climáticas que nós temos, de alta temperatura, baixa umidade, falta de chuva, essas são as condições que o Centro-Oeste tem. E a Amazônia? E a Amazônia. Um pouquinho mais para cima, exatamente. O raciocínio seria o mesmo? Exatamente. Agora, eles estão atrelando, e eu acho que tem gente fazendo um grande desserviço para o Brasil, que eles estão pensando no imediato por questões políticas e não estão vendo a médio e longo prazo o que isso pode acarretar para o Brasil, em termos do agronegócio, em termos políticos, em termos geopolíticos, porque o Brasil tem uma predominância a nível de sul-americano. E com todas essas situações, o Brasil pode perder e muito com essas desinformações que estão querendo levar simplesmente para o lado político. Você fala das exportações, que é o que muita gente Tudo. está dizendo? O agronegócio como um todo, porque eles sabem que nós somos muito mais competitivos. Fogo está tendo em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, em todos os países tem. E muito pior do que o nosso. A Amazônia é muito forte. Mas ninguém dá um centavo para poder ter um oxigênio, dá? Então, o que nós estamos vendo é simplesmente para desestimular o brasileiro. Porque sabe que nós somos produtivos e muito mais competitivos. Eu vou pedir para a nossa direção, que eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para a gente tocar esse assunto. Ô, Márcio, hoje é difícil combater o incêndio. Como é que está o Brasil, já sabendo que todo ano tem esse problema? Como é que estão as condições? O presidente Bolsonaro disse que não há condição de levar 40 homens para combater um incêndio numa área grande. Como é que é o trabalho de vocês? É difícil? O que precisa? Aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem brigadas em terras da União, né? Então, a gente tem 5 brigadas, uma é sediada em Corumbá, em virtude do Pantanal. A nossa brigada lá tem 30 componentes e nós temos mais 4 brigadas indígenas na terra indígena Caduel, que é uma terra indígena de 534 mil hectares. É possível contratar índios para ajudar no combate? Nós contratamos, treinamos, equipamos, durante 6 meses eles estão combatendo. Hoje nós temos 40 brigadistas do IBAMA combatendo na terra indígena Caduel e eu acredito que até segunda-feira a gente tem a situação lá normalizada e controlada. Pode ser melhor o combate no Brasil a partir de agora? O Brasil é referência em incêndio florestal na América do Sul, com certeza absoluta. Outra coisa também, agora no mês dia 28 de outubro,
Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o Brasil vai sediar pela primeira vez uma conferência internacional de incêndio florestal, Wildfire. É a 7ª edição, nunca aconteceu na América Latina. A última foi na Coreia do Sul. Essa conferência é a oportunidade de a gente discutir a questão do fogo no mundo, né? E apresentar principalmente as inovações tecnológicas com relação aos incêndios florestais. Ok. Dito, a sua entidade, a Reflore, que reúne empresários que reflorestam o Mato Grosso do Sul, mais de 1 milhão de hectares. Isso em menos de 10 anos, saiu de 300 mil para 1 milhão de hectares. De que maneira esses investimentos podem ajudar a diminuir eventuais problemas futuros? Zaidan, nós temos de janeiro até dia 22, que nós fizemos um levantamento, nas áreas dos nossos associados, nós tivemos em torno de 33 incêndios. E queimaram 130 hectares. É uma coisa mínima. Por quê? Porque as empresas que fazem o plantio, principalmente do eucalipto, eles têm toda a infraestrutura. Tem caminhões-pipa, tem toda a infraestrutura. Gente treinada. Nós treinamos todos os anos 60 pessoas com o bombeiro no sistema SCI. Bom, com isso a gente minimiza muito e fazem o controle de aceros e todas as práticas necessárias para se prevenir o incêndio. E as nossas empresas, na região da Costa Leste, nós ajudamos a combater inúmeros incêndios em pastagem, em áreas de produtores rurais e até mesmo com eucalipto, embora não sendo associados e não tenha nada. Mas há uma cooperação muito grande e por isso talvez esse número reduzido de incêndio. Quando acontece, existe um grupo no WhatsApp com mais de 250 pessoas que se comunicam e falam, está tendo um incêndio aqui assim, e já as empresas já se movimentam e fazem com que os caminhões, pipa e toda a gente, a brigada, chegue o mais rápido possível para debelar o incêndio. Para nós concluirmos aqui com o Márcio, temos imagens gravadas ontem no caminho entre Campo Grande, a capital, até Corumbá. Foi um incêndio, muita gente foi para lá para combater. Pode colocar as imagens, não temos o fogo, mas a fumaça. Como é que está esse incêndio na região, inclusive perto até da divisa com a Bolívia, que está sofrendo também com as queimadas por lá? A Bolívia já queimou, a Bolívia vem sofrendo com bastante incêndio, o Paraguai também, né? Os dois desculpa, países... esse é a Bolívia, essa imagem é da Bolívia. Essa é da Bolívia. Então, a Bolívia e o Paraguai têm sofrido bastante com incêndio também, a mesma coisa do Brasil. A nossa brigada tem atuado lá em Corumbá, principalmente na beira da BR-262, até a questão de segurança do tráfego, e na Estrada Parque. Agora sim, as imagens aéreas próximas a Corumbá. A gente está tendo uma relação, um contato muito grande com o governo do estado. A partir de hoje foi instalada uma sala de situação onde todas as instituições irão participar da ação, né, de prevenção e de combate a incêndio florestal. Então, as instituições estarão agindo integradas e vamos unir nossos esforços, nossos recursos. O IBAMA tem 90 brigadistas, só aqui no estado, e havendo necessidade, a gente pode deslocar brigadistas de outros locais do Brasil para atuar aqui no Pantanal e na Reserva Indígena Caduel. Quero agradecer ao Márcio Iuli, que é coordenador do programa Preve Fogo, do IBAMA, em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela sua presença. Dito Mário, que é o diretor executivo da Reflore, por favor. Então, o que a gente gostaria de deixar é o seguinte, que nós estamos dentro de uma normalidade que aí existe. Nós, MS ou Brasil, você fala? MS e eu falo o setor florestal também. Isso não quer dizer que nós vamos descuidar um segundo. A ideia é sempre, nesse período que vai de abril até novembro, que começa as chuvas, nós estamos atentos, assim como o IBAMA, porque é muito importante para o segmento, para o setor.
Então, não estou dizendo que não possa acontecer nada de extraordinário, até porque o clima está muito favorável. Mas muita coisa também que é provocado, que são incêndios criminosos que Você estão sendo... acredita nessa tese, E muito. embora sem provas de que pode estar havendo incêndio criminoso? Eu estou falando a minha opinião. Eu acredito. Inclusive... Tem relatos disso? Não, eu não tenho como fazer. Mas, olha, só para você ter uma ideia. Aqui no estado, normalmente o incêndio começa das estradas para dentro. São pessoas, são andarilhos que de noite acendem um fogo para se esquentar. E aí o fogo acaba invadindo. E tem muitas pessoas que fazem propositalmente para poder fazer. E tem aqueles que ainda usam o fogo para fazer... Limpar o pasto. Mas, de qualquer forma, o que nós estamos dizendo é o seguinte, é que nós estamos atentos. Inclusive, as nossas empresas fazem um monitoramento com câmeras a 50, 70 metros de altura nas câmeras e tem uma área realmente significativa de observação. Então, qualquer fogo, eles vão diretamente, tem a coordenada, já aciona a pessoa mais perto para poder fazer a verificação. E caso aconteça uma coisa de maior, já chama todas as entidades para poder fazer o combate. Estamos atentos.